Bom dia a você que acompanha o Jornal de Pomerode. Nós estamos de volta em mais uma transmissão ao vivo, atualizando sobre a situação do coronavírus em nossa cidade. Aqui em ligação conosco, o diretor do Hospital Frank Folkman, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa ação do empresariado pomerodense que arrecadou mais de R$ 220 mil para a compra de 4 respiradores. Bom dia, Frank. Bom dia, Tati. Bom dia, ouvintes do jornal. Então vamos falar um pouquinho dessa ação, quão importante foi em 2 horas essa arrecadação desse montante todo do empresariado pomerodense que se uniu para comprar esses 4 respiradores, né? Pois é, Tati, nós temos que realmente agradecer, né? Foi uma coisa histórica, vai ficar na história de Pomerode, e a gente sabe que o nosso empresário é muito dedicado, muito dado, né? E realmente foi uma campanha que nos deixou muito felizes, realmente, né? Nessa hora aí que a gente precisa realmente saber que a gente tem apoio do pessoal dos empresários da cidade, né? Sim, e esses 4 respiradores, essa campanha veio justamente por causa dessa questão do coronavírus, uma forma de prevenção do hospital, é isso? Se precisar ser usado. Exato, Tati, a gente ainda está vendo, essa compra a gente ainda está fazendo, né? Está vendo se vai ser os 4, se vão ser menos até, talvez, outros equipamentos. Porque o que nós queremos nesse momento? A gente quer manter, não queremos fazer uma UTI, nem temos UTI no nosso hospital. Mas nós precisamos dar o primeiro socorro aos pacientes que venham a ter esse problema na nossa cidade. Então nós hoje só temos um respirador, né? E temos mais um no centro cirúrgico, mas no centro cirúrgico não podemos. Sim. Contaminação, né? Então nós vamos ver a possibilidade da compra desses aparelhos, vamos equipar 2 quartos, no mínimo 2 quartos, para atender essas pessoal. E hoje já tivemos reunidos na parte da manhã com hospitais da região, com de Timbó, com Indaial, Gaspar e Rio dos Cedros, e a gente amanhã vai se reunir de novo porque nós vamos fazer uma micro-região para nós aqui. Então nós damos a primeira assistência e provavelmente Timbó e Indaial, que são hospitais que já têm UTI, eles vão dar assistência maior depois, né? A continuação daí do tratamento, seria assim? A continuação do tratamento, né? Então, por isso, esses aparelhos são muito importantes para nós nesse primeiro momento, porque sem eles nós não podemos dar o primeiro atendimento aos pacientes, né? E como é que está essa questão do número de pacientes que estão chegando ao pronto atendimento aí no hospital? Teve um aumento no pronto-socorro? Está tudo sob controle ainda? Tens alguma orientação para passar? Sim, não, assim, quero até mais uma vez parabenizar o povo de Pomerode. O pessoal está bem consciente. Realmente nossa demanda aqui, o nosso movimento diminuiu mais do que a metade, né? O pessoal está vindo realmente em casos de urgência e emergência. Não estão vindo por qualquer caso, né? Sim. E que se mantenha assim, né? E quando eu devo procurar, então, o pronto-socorro? É quando eu sentir já a falta de ar, é isso? O caso que você tiver realmente falta de febre e falta de ar, né? São as duas coisas que mais são nesse sentido. Se for uma gripe normal, é melhor até você ficar em casa, se tratar, fazer o tratamento normal em casa, que você corre menos risco, né? Mas se tiver febre alta e se tiver falta de ar, com certeza podem nos procurar aqui no hospital, que a gente vai fazer questão de atendê-los. Está tendo uma parceria também com a Secretaria de Saúde, que as próprias unidades estão fazendo esse atendimento pela manhã quando não tem esses sintomas, quando é uma gripe comum, é isso, né? Sim, a Secretaria também está dando todo o apoio, eles também estão fazendo os atendimentos possíveis lá, né? Mas pelo que a gente entrou em contato com eles também, a demanda deles diminuiu bastante, né? Mesmo caso nosso aqui, né? E o pessoal realmente está vindo para coisas mais urgentes e emergentes, no caso, né? Então, é isso, que se mantenha dessa forma, que a gente não tenha muitos casos suspeitos na nossa cidade, né? E o pomerodense que sentir, então, febre alta e falta de ar, que procure o pronto atendimento, que vai estar aí à disposição para fazer o melhor atendimento possível. Vamos reiterar mais uma vez, então, a ideia é comprar 4 respiradores e esse valor é de R$220 mil, é isso? Alô? Oi, Frank? Oi. Estava difícil, eu não entendi a última parte. Sabe? Esses 4 respiradores, o valor é de R$220 mil, é isso? Exato. O valor doado foi R$220 mil, tá? Eu não sei o preço, a gente ainda está negociando, tá? Tá. Eu acredito que esse valor vai ser suficiente e ainda vai sobrar, tá? Eu acredito que dá e sobra, tá? A gente está em negociação com o fornecedor ainda, tá? Então tá bom. Ok, muito obrigada, Frank, pela sua participação e a gente se coloca à disposição aí se você quiser trazer mais informações para poder orientar sempre a população da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigada.
Com certeza, Tati. Da mesma forma, muito obrigado. E assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai informar vocês aí com certeza. Tá bom, obrigada e boa semana. Tá, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E a gente dá continuidade aqui, então, à nossa transmissão ao vivo. Eu vou chamar o Rafael para fazer a participação conosco. Bom dia, Rafa. Bom dia, Tati. Bom dia, pessoal que está ligado aí na nossa TV JP. Mais uma vez, mais uma live aqui para a gente atualizar esses dados. Então, tu trouxe dados aí para a gente em questão dos casos de Santa Catarina e também no Brasil, né, Tati? Exatamente. Os números são relacionados a ontem ainda, porque hoje não teve uma atualização oficial nem do governo federal, nem do governo estadual. Então, em Santa Catarina permanecem sendo 86 casos confirmados e 410 casos suspeitos. Mantendo esses 410 casos suspeitos aí desde o fim de semana, né? O que é uma boa informação. É que, na realidade, o próprio governador também disse que, por problemas até no sistema deles, né, e por virem outros casos até... os casos de Blumenau que foram confirmados ontem de noite, que Blumenau são 9 casos, não estão nessa contabilidade aqui de 86, né? Então os números eles atualizam a cada momento. Porém, né, se a gente for comparar com outros estados, com outras regiões aqui do Brasil, o aumento é menor em relação às outras regiões. Então a gente está tendo um aumento menor, o que é muito bom, né? Uma notícia boa, porque a gente sabe que o pessoal de Santa Catarina, o povo catarinense também, o povo aqui de Pomerode, enfim, está aproveitando esse momento para ficar em casa e adotar essas medidas de prevenção para que esses números continuem menores, né? E não tivemos nenhum óbito também, né? Já em São Paulo a gente teve, se não me engano, mais de 25 já. Sim. São 34 no total no Brasil. São 30 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, pois que mostra que a região sudeste está sendo a mais afetada, né? Então, Santa Catarina, temos aí boas notícias em relação ao aumento de casos, né? Então, a gente não está tendo um aumento tão forte, vamos dizer assim, nesses últimos dias, né? Isso também em virtude desse decreto estadual de pedir para a população ter esse isolamento, que hoje, então, encerraria os primeiros 7 dias, mas que ontem o governador anunciou mais 7 dias. Então, até semana que vem, esse isolamento, seguindo as mesmas regras, serão mantidas no nosso estado. Exatamente, né? Esse decreto que foi, portanto, aí prorrogado por mais 7 dias, a gente já esperava, né? Pelo fato de algumas medidas até de prevenção tenham sido adotadas 3 dias antes, principalmente as barreiras sanitárias, né, que foram colocadas a partir de sexta-feira passada. Então, não teria muito tempo, vamos dizer assim, se o decreto continuasse por 7 dias. Então, foi prorrogado, a gente já sabia, né, e continua a mesma coisa. Então, o comércio ainda continua fechado, academias, enfim, né, evitar de ir nas praças, nas ruas, fazer caminhada, andar de bicicleta, enfim. Portanto, o decreto continua o mesmo, né? Pode ser que tenha mudanças ao longo aí da semana, mas aí o governo do estado vai divulgar essas informações para a gente. Vamos falar um pouquinho de Pomerode, que seguem com os mesmos números. Um caso confirmado, um caso descartado e um caso suspeito. A gente também vai lembrar aí, ontem a secretária de Saúde, Lígia, informou que está para chegar em nossa cidade os testes rápidos, legal, que tem uma previsão aí de resultado em 60 minutos, o que vai adiantar muito o trabalho e esses números, né, atualizados, na verdade, né? Não, é importante também, né, fazer esses testes rápidos mesmo, porque dá uma maior agilidade em todo esse processo, na confirmação, enfim. E é claro que a gente sabe que quando confirmado um caso, enfim, a gente sabe que o Pomerode ainda não tem uma transmissão comunitária, né? Vale ressaltar que o caso que foi confirmado é daquele homem de 39 anos que viajou para o exterior, né? Voltou dos Emirados Árabes, e a esposa dele, né? Até a gente loucura pensar, né? Que mesmo num convívio social ali integrado, né? Próximo, o resultado dela deu negativo, né? E esse caso suspeito, portanto, é de um rapaz ali que voltou da Europa recentemente, né? De 32 anos, voltou agora da Europa, portanto, estava apresentando sintomas, mas também já está em casa se recuperando. Sim. É importante lembrar também que todos esses casos, desde o primeiro momento, estão em quarentena. Eles não as pessoas não estão circulando, elas estão isoladas justamente que mesmo antes desse resultado, para que elas não estejam aí em contato com outras pessoas. Certeza. E falando nisso, em isolamento, é bem importante lembrar que desde ontem acontece a higienização em postos de saúde, acontece também nas unidades de vacinação da gripe, que está acontecendo em escola e creche, e aí é uma iniciativa da Prefeitura de Pomerode, e vamos agradecer de forma especial 2 empresas pomerodenses que fizeram a doação desse produto, a Hortus e a Olho, né? É isso aí, essa doação foi feita hoje de manhã, né? O próprio
Foi a Secretaria de Saúde, né? Que recebeu ou foi o hospital? Agora eu me perdi aqui. É a prefeitura que está fazendo essa doação. Tá. Essa doação não, essa limpeza. Para fazer a higienização. Isso. Tá, ok. Eu me perdi. Eu tava tirando o fone, porque agora que eu me toquei que a gente não. Quando a gente está usando, quando está conversando no telefone, a gente usa o fone de ouvido para escutar o retorno da ligação, né? Mas quando a gente está conversando entre si, não precisa. Então o fone tava caindo, eu pegar, vou tirar, aí eu acabei me atrapalhando. Mas enfim. Eu já tirei o meu. Esse processo de higienização então tá sendo feito ali pela Hortus, né? O Sidney que conversou com ele ontem, né? Nessa questão. A nossa equipe foi ontem no posto do Wunderl para ver como é que está sendo feita essa higienização. Esse vídeo, esse boletim você pode conferir na página do Jornal de Pomerode, essa entrevista completa no nosso jornal. E é bom, né, que se faça essa higienização. Vamos ver se Pomerode ainda vai adotar algumas medidas mais para frente, caso tivermos mais casos suspeitos em higienização de ruas, enfim. Mas também a gente vale ressaltar que Pomerode já é uma cidade limpa por sua característica, né? Então as pessoas também contribuem para que essa limpeza aconteça de modo natural, né? Exatamente. E vamos falar em prevenção, a gente não pode deixar de falar da questão da dengue, né? O Aedes aegypti, que está aqui. Pomerode, a gente teve 3 focos do mosquito, então, registrados em nossa cidade. Vamos aproveitar que estamos em casa para fazer uma vistoria, né, nos nossos vasos, em água parada, tirar, trocar os vasos. Dar uma olhadinha nisso é muito importante, porque a gente não pode deixar de cuidar. Não é porque nós estamos cuidando do coronavírus que nós vamos deixar de cuidar de todo o resto relacionado à saúde pública, né? Tem outras coisas, tem a questão da febre amarela também, que é importante se vacinar, se você tem a vacina, ok, se não tiver, dá para fazer a vacina ainda, em rotina, tem alguns pontos que dá para fazer essa vacina. Exato. A gente recomenda não ir no posto de saúde, mas, né, em caso só de emergência, porém, é importante sempre tomar a vacina da febre amarela, porque tivemos casos recentemente aqui em Pomerode, então é bom se prevenir de qualquer tipo de doença. Então fica a dica aí, você está em casa, além de fazer toda a faxina, que a gente tem certeza que está acontecendo. Quarentena está tendo, né? A gente tem certeza que está acontecendo, vamos prestar bastante atenção e evitar que esses focos do mosquito da dengue também se proliferem, que é uma outra preocupação que a gente precisa ter. E falando em vacinação, a Secretaria de Saúde hoje de manhã emitiu um comunicado oficial falando então da falta da dose de vacina da gripe. O que aconteceu? O governo do estado distribuiu 35% da capacidade dos municípios de vacinação desse primeiro grupo, né? Esse é o grupo dos idosos, no caso. O grupo dos idosos. Então, o que acontece? Já acabou essa dose em Pomerode. Então, os idosos eles têm que esperar esse primeiro momento. A expectativa é de que amanhã se receba, então, mais uma porcentagem aí da dose da vacina da gripe e ela volta a ser normalizada, então, no dia 26, né, que é quinta-feira. Isso, quinta-feira. Então, idosos, vocês que são o primeiro grupo aí da campanha de vacinação da gripe, neste momento não adianta se dirigir a um posto de saúde, a uma unidade ou a escola ou a creche, né? Depende do bairro que você está, onde está acontecendo a campanha de vacinação específica da gripe, porque não há vacina nesse momento. Então, na quinta, dia 26, volta a ser normalizado aí. Então, os idosos e trabalhadores de saúde podem tomar essa vacina. E vale lembrar que não tem nada a ver com o coronavírus, né? A gente sempre reforça, né, que a vacinação contra as influenzas, né, H1N1, influenza B, enfim, é importante tomar a vacina. Às vezes até mesmo dar uma ligadinha antes no posto de saúde para ver, como é que está o movimento? Só para dar uma perguntada para ver se também não está muito cheio, enfim, né? Dá uma ligadinha antes, pergunta como é que tá e se você pudesse acompanhar, né, o idoso, seja sua avó, enfim, a mãe ou qualquer outro tipo de grau de parentesco, ou até mesmo ser solidário, levar um idoso, né, para o posto de saúde para fazer essa vacina, que a gente sabe que tem pessoas aí que estão se oferecendo aos próprios idosos para ir no mercado, né, fazer as compras, enfim. A gente sabe que essa corrente de solidariedade está muito grande nesse momento. A gente viu o exemplo aí dos empresários aqui pomerodenses que doaram, né, uma cota para a compra de respiradores para o HMRT. Então, dá uma ligadinha ali no posto de saúde, dá uma olhada, ver se está cheio, ver se o movimento está muito grande, né? Se o responsável lá pelo posto de saúde dizer, não, tá tranquilo, vai lá e aproveita e toma a vacina, que é importante também. Outra informação importante, vamos lembrar que a coleta de lixo orgânico não está acontecendo até sexta-feira, a princípio, é o primeiro comunicado oficial do SAMAI, ele pode ser prorrogado ou não, então a gente está no aguardo. Não, reciclável, né? Desculpa, sempre troco. A gente sempre confunde. O reciclado não está acontecendo e o orgânico acontece normalmente. Então, a gente está aguardando aí um segundo parecer do SAMAI para ver se vai prorrogar ou não, porque veio esse decreto estadual também
ontem apenas, né? Então a gente vai manter você informado quanto a isso. Mas o SAMAI já informou que vai prorrogar os vencimentos das faturas que tinham vencimento a partir de 17 de março até 30 de abril. Então, essa é uma informação aí mais recente que a gente quer trazer para vocês, então, e que os vencimentos do SAMAI de Pomerode, que a partir do dia 17 de março, então, vai ser prorrogado até 30 de abril. E é importante também, o lixo reciclável é um lixo limpo, então não dá pra gente, nesse momento, guardar, deixar num espacinho em casa, né? Num espacinho que tem na sua casa, no quintal, enfim. Porque vai voltar, vai se normalizar, a gente sabe, mas a coleta do lixo orgânico continua normal. Exatamente. Também só vamos fazer mais uma observação aí, dessa vez do governo federal, que restringiu a entrada no país por 30 dias, desde ontem, dia 23, de estrangeiros vindos de voos internacionais de países que teve registro do coronavírus. Isso aí também é uma medida para evitar a proliferação do vírus, aí uma medida federal. Exatamente, mesmo porque até antes mesmo dessa medida, os voos estavam sendo cancelados, né, pelas próprias empresas aéreas. A gente tem relatos até de pessoas que estão procurando ajuda, que estão no exterior, como o caso daquele rapaz, é o Fernando, não lembro o sobrenome dele, que a gente fez até entrevista no jornal, que está no nosso site, que está com dificuldades de sair de lá. A gente sabe que as passagens são canceladas uma atrás da outra, pelas próprias empresas aéreas, né? Sim. Então não é fácil também para eles que também querem retornar ao seu país, né? A gente sabe que tem essa preocupação de não trazer o vírus para cá, mas a gente também tem que sempre pensar no próximo, né? E que ele também está passando por dificuldades lá. Independentemente de questão financeira, se tem ou não dinheiro, né? Uma hora o dinheiro acaba. Sim. E quer voltar para casa, exatamente, quer voltar para casa. E os voos estão sendo cancelados, né? Talvez até a própria rede hoteleira lá também possa fechar. Enfim, a situação está um pouco complicada na Europa, a gente sabe. E vamos fazer aí, então, um agradecimento especial à população pomerodense. A Polícia Militar também efetuou isso. Eles fizeram um agradecimento pelo apelo que está sendo feito das pessoas ficarem em casa e que isso tem sido atendido. Então, vamos nos manter em casa. O pedido é esse, para a gente evitar essa disseminação do vírus. E a Polícia Militar, de forma muito especial, fez esse agradecimento. A gente também, que é um pedido nosso, é um pedido do governador, é um pedido de todo mundo que fiquem em casa. Então, Rafa, alguma consideração ainda? Eu acho que é isso aí, né, Tati? A gente está esperando mais dados do próprio Ministério da Saúde, que atualizados, também, né? Logo mais deve atualizar essa questão do número de casos confirmados aqui no Brasil. E o governo do estado de Santa Catarina, geralmente, eles entram ao vivo ou passam o boletim geralmente no fim da tarde, né? Mas vamos esperar também essa questão do decreto, né, que vai ser mais uma vez assinado, né, porque ele precisa ser prorrogado, porque acabou o outro, então vai ter que assinar um novo decreto, né, uma prorrogação. Mas vamos ver aí também, vamos ficar ligados para ver se vai ter alguma alteração ou não nesse decreto. Então a gente vai ficar sempre te atualizando das informações no nosso site, jornaldepomerode.com.br, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso WhatsApp, se você quiser receber as notícias sempre em primeira mão no seu celular. É só você entrar nos nossos grupos de WhatsApp que você recebe as notícias aí na palma da sua mão. Rafa, estão pedindo aqui para a gente relacionado aos ônibus se semana que vem ou não vai ser normalizado. Então, isso ainda não tem nada oficial, mas a gente vai atrás dessa informação e assim que a gente souber, com certeza a gente traz para você. Então, como o Rafa já mencionou, acompanhe o site do Jornal de Pomerode, acompanhe nossas redes sociais, entre no grupo do WhatsApp, que assim que a gente souber, a gente tiver essa informação, a gente vai publicar no nosso site, vai informar você e também aqui nas nossas transmissões ao vivo, tá? Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente volta à tarde com mais um boletim aí do coronavírus em Pomerode, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né? Trazendo esses dados atualizados. Muito obrigada por acompanhar sempre o Jornal de Pomerode. E você fica convidado para prestigiar, para acompanhar à tarde mais uma vez nossa transmissão ao vivo. Então, até lá. Antes de encerrar rapidinho, só pedidos da audiência, à tarde eu vou vir com a barba feita, tá? Muito bem, pela parabéns. Prevenção também, né? A pedidos da audiência, pelo bem geral da nação, eu vou vir com a barba raspada nas lives de tarde e também daqui para frente. Tá? Então vamos aguardar isso Vamos também. Aguardar, então. Então até lá, gente. Tchau, Muito tchau, obrigada gente. E até mais.